E falando em Marvel, né, foi com a popularização justamente da Marvel que ficou descolado, né, ler quadrinhos e gostar de super-herói e tal. Virou mainstream, né, que a gente chama, que caiu no gosto popular, virou de fato uma cultura pop, né? Não é mais só nerd hoje, né? É uma cultura pop. Mas com isso também eu enxergo que veio uma certa despolitização, sabe? Que é um fenômeno também, assim, se a gente for entrar aqui, puta, é geral, né? De todo esse neoliberalismo, esse avanço neoliberal aí dos últimos anos e tudo mais, né? É, então quando a gente tenta fazer um debate um pouquinho mais aprofundado, sempre vem um nerdola para dizer que é lacração, que a gente está tentando colocar a política nos quadrinhos, como sendo que, como você bem colocou, não tem como colocar, né? Ela sempre teve lá, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? É, então, desde a escolha dos materiais a serem produzidos os quadrinhos, né? Tipo, do tipo de papel que vai ser impresso o quadrinho, quais histórias serão produzidas, né? Quais os temas dos roteiros, tudo isso é política. É, portanto, eu acho que cabe a gente resgatar alguns elementos históricos para compreender melhor, né? Como que isso é político também, né? E aí o primeiro ponto desse bloco que eu queria trazer é a origem dos quadrinhos, assim. Porque a gente aqui no Indutalk tem uma série em 3 episódios em áudio falando a história das histórias em quadrinho, né? A gente foca principalmente ali no mercado americano, que é o maior, né? Assim, global, é, mas falando justamente sobre a origem disso, né? E a origem do quadrinho, que a gente fala nesse primeiro episódio, é justamente essa, né? Começou como uma arte, como é que eu posso dizer assim, rebaixada, né, por algumas pessoas, assim, era visto como uma arte de segundo plano, assim, né, era tipo cultura dos pobres, assim, né, era coisa fuleira, ralé, assim, né, tanto que era impresso num papel que era uma qualidade horrível, as histórias não eram tão elaboradas como é hoje em dia, né, era tudo mais rápido, eram antologias e tudo mais, então era tipo um entretenimento do pobre, assim, era um entretenimento do povão mesmo, né? As crianças proletárias que pegavam esses quadrinhos para ler, né? Porque não tinha acesso, porra, a um teatro, né? A uma cultura, assim, né? Tipo, tida como mais nobre, assim. Então, pegava o quadrinho, né? Que veio muito da herança das Pulp Fictions, né? E tudo mais. Mas, como você bem colocou, isso também estava recheada com a ideologia da classe dominante, né? Que é a burguesia, assim, né? Então, vou abrir para você aqui explicar para gente como que se dava nesse começo assim essa contradição entre ser uma cultura popular das massas, principalmente das massas pobres, né? Mas e essa ideologia, né? Que você colocou aí, começo do Super-Homem também traz uma questão mais crítica, né? Mas tipo era sempre o American Way, né? Nesse começo assim, né? Era sempre o modo de vida americano, né? Então pedi para você falar um pouquinho mais sobre essa origem dos quadrinhos, assim. Beleza, né? Você colocou um ponto que ele realmente é fundamental para a gente entender, que é a questão da burguesia enquanto é, mantedora dos meios de produção, né? Dos meios de comunicação. Então, não é à toa que a ideologia da burguesia está nos quadrinhos, porque os donos hoje, né? Dos quadrinhos, eles são a Disney, a Warner, né? Com muitos acionistas e etc. Então, é realmente fundamental a gente ter esse entendimento por conta de que é importante para a burguesia exercer o seu papel de dominação para a classe trabalhadora, ela ter essa dominação ideológica também, né? E a dominação ideológica vem através do filme, vem através do quadrinho, vem através da música, né? Porque eles dominam os meios de comunicação. E, inclusive, quando surgem meios de comunicação que são independentes, né, pela própria dinâmica do capitalismo que a gente estava comentando, né, pelas próprias crises do capitalismo, muitas vezes esses meios independentes eles são absorvidos, né? Muitos dos personagens que estão na DC hoje não surgiram dentro da DC, eram de outras empresas que foram falindo por causa desses momentos de crise, né, e que eles compraram. Então, por exemplo, o próprio Super Choque, que é um personagem que eu gosto muito, ele não surgiu dentro da DC, né? Então, só usando isso como panorama. Mas a questão da Marvel é bem interessante pensar, porque os personagens eles trazem muitas das contradições do capitalismo, né? Quando a gente pensa no Homem-Aranha, o Peter Parker, ele é um órfão que é abandonado, né? Ele só é criado é, pela tia, né? Que é uma idosa, e a tia que é idosa e que é viúva, né? Então ele passa ali pelas questões do desemprego, pelas questões das próprias condições materiais, né, de se manter uma casa, porque a tia May não tem
né, as condições, então ela está sempre preocupada com as contas do mês, né, com, enfim, todas essas questões. E, além do desemprego, o Peter Parker é um trabalhador precarizado, ele é um PJ, né? Ele não tem direito algum. Se ele não fosse o Homem-Aranha, né? Se ele se machucasse e dependesse do dinheiro para pagar as contas de casa, dependesse do dinheiro pelas fotografias que ele tira por jornal, se ele se machucasse, entende? Então, por que eu trago essas questões? Porque por mais que essas contradições sejam parte do problema do capitalismo, dentro dessas histórias elas nunca são colocadas dessa maneira, né? Tem sempre aquele discurso do tipo, não, continue lutando, você vai conseguir. Tem o discurso de naturalização, tipo, nossa, isso sempre foi assim, e não sempre foi assim, não é assim em todos os lugares, né? Então, eles vão se apropriando dessas contradições e vão tentando dar falsas respostas dos problemas para se resolver, né? E a própria imagem do super-herói é uma falsa resposta, porque o super-herói ele é basicamente a pessoa que resolve todos os problemas individualmente, né? Igual a gente tinha comentado aqui. E não, se você quer resolver todos os problemas individualmente, você não vai conseguir problemas tipo desemprego, tipo a precarização do trabalho, né? Se isso fosse possível, não existiriam sindicatos, não existiriam os movimentos sociais, né? Que foram aí construções muito importantes dos trabalhadores no decorrer da nossa história, né? Pensando na questão do Brasil, né? Que no começo do século XX, os comunistas, junto com os anarcossindicalistas, construíram movimentos de greves que são bem importantes, principalmente para a construção da Petrobras, Eletrobras, Metalúrgica, todas as empresas públicas que nós temos hoje foram construção através de greve, através de ato, através de mobilização dos trabalhadores e da sua organização. Então, CLT, meus amiguinhos, vamos lá. Quem que fez a CLT? Não, não foi Getúlio Vargas. Quem que fez a CLT foram todos esses trabalhadores que se organizaram, que coletivamente conquistaram isso. Acho que se o Peter Parker tivesse uma CLT, a vida dele seria muito mais fácil, né? Seria uma vida muito mais tranquila. Então, por que eu trago isso, né? Porque eu sou um escritor, né? O Molotov HQ, vou até dar um spoiler aqui para vocês, mas a gente vai trazer essa questão do super-herói, sim, em quadrinhos, dentro de uma perspectiva materialista e comunista, né? Marxista. Mas os super-heróis dentro das mídias burguesas, eles são colocados nessa posição também, assim, né? De vou resolver os problemas, eu vou fazer as coisas. E quando eles são colocados na questão do coletivo, ainda assim, são pessoas especiais que se juntaram. Não é o trabalhador comum, né? Quantas vezes você já viu, então vamos resolver aqui, vamos juntar os trabalhadores comuns para resolver esse problema. Não tem dentro das histórias. Porque você é acusado, comunista, não sei o quê, pá. E é sempre uma visão meio messiânica, assim, talvez também, né? Tipo, puta, é aquela pessoa especial que resolveu o BO, assim, né? É o Super-Homem, é o Batman, é o Homem-Aranha, assim, tá ligado? Então é uma figura, tipo, escolhida por Deus, assim, tá ligado? Que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? E aí acaba entrando também até na questão da. Você colocou da naturalização, mas também da inação, né? É tipo assim, então, como nós não somos especiais, nós não podemos fazer nada e bola pra frente, né? Tá ligado? É essa questão também, né? Eu sinto, assim, um pouco que traz essa inação, né? Tipo, esperar algum super-herói vir salvar nós aí, né? Tá ligado? E isso até dialoga bastante com uma visão ocidental, cristã que a gente tem, né? Que tem que ter um Messias, tem que ter um Salvador. E as construções políticas, elas não se dão dessa forma. A Revolução Cubana não foi feita pelo Che e pelo Fidel, foi feita por todos os trabalhadores cubanos e está sendo mantida por todos os trabalhadores cubanos até hoje, 60 anos, né? Desde a Revolução e com todos esses embargos que os Estados Unidos colocam, Cuba resiste por causa dos trabalhadores que resistem em Cuba e lutam e levam solidariedade para o mundo inteiro, com médico, com, enfim, né, com tudo que eles podem dar. Então é bem interessante pensar nesse ponto, né, do como a coletividade não é colocada enquanto elemento dentro das histórias. Isso é um ato político também, né? E por que coletividade não ser colocada é um ato político, mas você manter um homem branco, heterossexual, cisgênero e afim não é, né? Essas escolhas elas são de fato também.
e acaba pegando bastante, né, nesse público, até que você citou aí, que é um público reacionário, que eu espero que através dos avanços, né, que a gente está tendo no debate, com inclusive Gaio Fato que eu citei, mas outros camaradas aí que estão discutindo bastante sobre isso e o avanço que a esquerda está tomando no país, eu espero que realmente busquem reflexões, porque se você é um trabalhador e você é um reacionário, você é um trabalhador, você sofre das contradições do capitalismo, assim como eu, assim como o Valdir, né, assim como todos as pessoas que você conhece. Você não conhece nenhum burguês. Vou dar essa letra aqui. Você não conhece um Batman.